Com o fim do transporte ferroviário de passageiros no Ceará, ocorrido na década de 1980, a grande maioria dos vagões usados para tal finalidade foram esquecidos, abandonados e transformados em sucatas. Porém, um luxuoso e histórico vagão, que também encontrava-se esquecido e em situação precária de depredação, mas que no passado serviu de transporte para grandes empresários, artistas e até presidentes da República. Foi, enfim, notado pelas autoridades que, percebendo o seu valor histórico, resolveram reformá-lo e dar-lhe uma nova oportunidade de servir a população. Quer saber como está esse vagão e como fazer para conhecê-lo? Então vamos ao vídeo. A partir da década de 1980, quando ocorreu a extinção do segmento de transporte ferroviário de passageiros no Ceará, muitas estações ferroviárias foram simplesmente abandonadas pelo poder público. O mesmo triste fim também ocorreu com os vagões que serviam para essa finalidade. Os que não puderam ser adaptados para carga ou que eram antigos demais foram esquecidos nos pátios das estações ferroviárias, sofrendo com a ação do tempo e a depredação. Alguns viraram sucatas irrecuperáveis. Porém, um deles chamou a atenção das autoridades governamentais cearenses que, alertados sobre seu valor histórico, resolveram agir para evitar que tal patrimônio se dissolvesse definitivamente. Trata-se de um vagão construído no século passado, na década de 1930, na Bélgica, e importado pela RVC, a Rede de Viação Cearense, para operar no transporte de passageiros, cobrindo as regiões norte do estado, atendidas pela Estrada de Ferro de Sobral, e também a região sul, através da Estrada de Ferro de Baturité, que ligava a capital do estado à cidade de Crato, no sul cearense. A estrutura principal do vagão belga foi confeccionada em madeira e possui 12 metros de comprimento com 1 metro de bitola, e era puxado por uma locomotiva a vapor. Quando operou, fazia parte da primeira classe da RVC, onde só entravam personalidades ilustres e os mais abastados financeiramente. Puro luxo não acessível à maior parte da população daquela época, o que nos faz refletir nas voltas que o mundo dá, onde até os mais agraciados pelo destino podem ter um final melancólico, solitário, abandonado, como a maior parte dos vagões similares a esse, que de tão deteriorados não puderam ser recuperados. De acordo com os arquivos históricos da antiga RVC, foram transportados nesse vagão de luxo ilustres personalidades, como a escritora Raquel de Queiroz, o padre Cícero Romão Batista e os presidentes Castelo Branco e Getúlio Vargas. O referido vagão também era muito utilizado pelos governadores cearenses durante suas viagens em comitivas pelos principais municípios do estado, como no caso do governador Raul Barbosa, que no início da década de 1950 levou seus secretários de estado, familiares e outros apoiadores para uma visita à cidade de Sobral. Do estado convidadas pelo prefeito Antônio Frota visitam a princesa em trem especial a comitiva do governador Raul Barbosa, composta de secretários de estado, jornalistas e estudantes, viajou da extensão de João Felipe a Sobral, num ambiente familiar, cordial e simples. O governador foi acompanhado de sua excelentíssima esposa, Dona Eunara Arife Barbosa, e de sua filha no ambiente de distinção, viajando para a feitosa de Jacinto Antônio. O ambiente de humor e alegria alcançado durante todo o percurso não impossibilitou que fossem aventados, discutidos e examinados os problemas da Zona Norte, destacando-se em todas as palestras opiniões abalizadas dos deputados Francisco Pobre, presidente da Assembleia, Cirilo Teixeira, Randal Pompeu e Almir Pinto. A exceção deslumbrante.
Infelizmente, os seus dias de glória acabaram ainda no fim da década de 1970, quando já encontrava-se obsoleto e fora substituído por outros vagões mais novos e tecnológicos. Desde então, foi estacionado no pátio e passou a sofrer com a ação do tempo e a falta de manutenção, até que, 50 anos depois de esquecido, fora, enfim, notado pelo governo estadual, que resolveu incluir tal vagão num projeto de revitalização que custou R$114 mil. No projeto, o vagão belga foi totalmente reformado e adaptado para funcionar como uma cafeteria de luxo. Após a reforma, o vagão foi transportado para a Praça Luísa Távora, no bairro Aldeota, em Fortaleza, onde está exposto para visitação. Desde então, o local virou o centro das atenções do bairro. A entrada é gratuita, porém quem quiser visitar seu interior e apreciar um cafezinho poderá ter que esperar por quase 1 hora, pois a procura pelo espaço é muito concorrida. Vamos agora conhecer como ficou esse espaço após a reforma. Bom, gente, eu vim aqui agora na Praça Luísa Távora para conhecer na verdade é uma cafeteria que foi construída dentro de um vagão de trem histórico aqui do Ceará, certo? Esse vagão aqui que vocês estão vendo, ele é um vagão construído na Bélgica em 1930 e ele já operou aqui na rede de viação cearense. A ferrovia cearense operou de norte a sul, tanto na estrada de ferro de Sobral, quanto na estrada de ferro que dá acesso à região sul do estado do Ceará. E ele tem uma importância histórica porque ele transportou personagens ilustres daqui da região, como a escritora Raquel de Queiroz, né? E também chegou a transportar também o padre Cícero Romão Batista, né? E chegou a transportar o presidente Getúlio Vargas, certo? E hoje ele foi trazido aqui para a Praça Luísa Távora, onde foi totalmente reformado e adaptado para se transformar numa cafeteria, certo? Vamos conhecer.